Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. A gente vai fazer a leitura de 3 versículos e a gente vai conversar sobre o reino de Deus neste lugar. A centralidade da mensagem de Jesus, irmãos, estava onde? No reino de Deus, ou também reino dos céus. Ele se movia em todas as direções, proclamando o seu evangelho, mas a sua mensagem tinha um centro, tinha algo que dominava toda a mensagem de Jesus. E esse algo se chama o reino de Deus, que nós iremos tratar aqui nessa noite. Então, vou ler o texto, diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Verso 3. E falou-lhes de muitas coisas, por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Senhor, nós lemos a sua palavra aqui nessa noite, e nós queremos pedir ao teu Santo Espírito que nos ilumine o nosso entendimento, Senhor, para transmitir a tua palavra. Nós queremos sair daqui, Senhor, com o nosso entendimento acerca do seu reino mais elevado, mais instruído, porque cada vez que a sua palavra é ministrada, essa palavra traz luz, traz esclarecimento, traz entendimento, traz crescimento, traz avivamento para os nossos corações. E nós queremos transmitir a tua palavra aqui e nos lançamos inteiramente na dependência do teu Espírito Santo. Abra também, Senhor, os nossos corações, para que possamos entender a tua palavra. Fomos chamados para esse reino e queremos avançar nesse reino, queremos crescer nesse reino e queremos entender os mistérios do seu reino que nos são revelados gratuitamente pelo Senhor. Portanto, Senhor, fale conosco por meio da sua palavra aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, no capítulo 12, no início do capítulo 12, Jesus faz um grande milagre. Ele cura, ele liberta um homem, e o impacto foi tão grande desse milagre que os seus adversários, os fariseus, blasfemaram acerca dele. E aí Jesus mostrou a ignorância dos seus adversários, porque o que estava acontecendo ali não era algo vindo de Satanás, como os seus adversários falaram. Acusaram Jesus de trabalhar para Beelzebu, mas o que estava acontecendo ali era um grande milagre da manifestação do poder de Deus entre eles. E aí a gente chega no capítulo 13. No capítulo 13, irmãos, o texto diz assim: e tendo Jesus saído de casa naquele dia. Ora, se anteriormente o dia foi de manifestação poderosa do reino de Deus, se no dia anterior, se no texto anterior, algo espetacular aconteceu no sentido do poder de Deus se manifestar, trazendo cura, trazendo libertação, algo do poder de Deus se manifestou em abundância, porque o reino de Deus, ele traz a revelação do poder de Deus na nossa vida. Para onde Jesus ia, havia manifestação do seu poder, era cura, era libertação, era ressurreição de mortos. Jesus estava implantando o seu reino, e a gente sabe que o seu reino era invisível, porém as manifestações desse reino eram manifestações visíveis, palpáveis, concretas. Ele ia lá e ressuscitava Lázaro, ele ia lá e ressuscitava o filho da viúva de Naim. Algo concreto podia ser visto, embora o reino de Deus fosse invisível, o poder desse reino era algo concreto, era algo materializado diante dos olhos daquelas pessoas. Porém, irmãos, a gente sabe que o reino de Deus não consiste apenas da manifestação poderosa e sobrenatural do poder de Deus. O reino de Deus também é um reino voltado para o ensino, voltado para o aprendizado,
voltado para o esclarecimento e o entendimento daqueles que recorriam a Jesus. Por isso a gente encontra aqui no capítulo 13 algo diferente. Se no capítulo 12 a gente vê a grande manifestação do reino de Deus por meio do poder extraordinário, no capítulo 13 a gente vê a grande manifestação do reino de Deus através do ensino, do esclarecimento, do aprendizado da palavra de Deus. E aqui a gente já tem uma lição muito clara: reino de Deus é poder, é cura, é milagre, e isso nós podemos buscar, porque a gente sabe que o nosso Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder, e quando ele age o seu poder, quando ele aciona o seu poder, coisas espetaculares acontecem, porque a gente sabe por meio do profeta Isaías, que operando eu, quem impedirá? Ninguém, irmãos, pode dar marcha ré no poder de Deus. Ninguém pode fazer o poder de Deus voltar atrás. Por isso nós, como discípulos de Jesus, devemos buscar esse poder manifestado na nossa vida. Esse poder nos levanta, esse poder nos cura, esse poder nos transforma, esse poder nos alegra. Enfim, o poder de Deus se manifesta através do seu reino nessa terra. Porém, irmãos, a mesma intensidade de busca que nós temos em relação ao poder do reino deve ser a mesma intensidade de busca em relação ao aprendizado, ao ensino, ao esclarecimento e à iluminação acerca do reino de Deus. Então, no capítulo 13, a coisa vai fluir através de um grande momento de ensino da palavra do reino, através da utilização de várias parábolas. Bom, o texto diz aqui para nós que naquele dia Jesus fez o quê? Tendo Jesus saído de casa. Bom, a gente sabe que pela tradição, Jesus estava morando em Cafarnaum, residindo em Cafarnaum, na casa de Pedro, de acordo com a tradição. E a gente sabe que essa casa ficava ali perto da sinagoga e ficava perto também do lago da Galileia. Então Jesus ele sai de casa e vai em direção ao lago da Galileia. E quando ele chega lá, irmãos, acontece aquilo que costumeiramente acontecia aonde a presença de Jesus estava. Ora, Jesus chegava numa sinagoga, o que acontecia com aquela sinagoga? Ficava superlotada, porque a presença de Jesus estava naquela sinagoga. Lembra aquele milagre que Jesus realizou com aquele paralítico sendo baixado pelo telhado? O que aconteceu ali? Jesus estava naquela casa e aquela casa estava superlotada de maneira tal que não dava para ninguém entrar, de tão abarrotada que estava aquela casa. Jesus ia no santuário, o que acontecia? As pessoas afluíam para ele. Em qualquer espaço físico que Jesus entrava, em qualquer espaço físico que Jesus parava, a presença dele era imensamente atraente. Aonde ele estava, as pessoas vinham, as pessoas afluíam para ele. E o que aconteceu aqui no Lago da Galileia? Ele sai de casa naquele dia de quê? De ensino do reino de Deus. Naquele dia de quê? De aprendizado do reino de Deus. Então ele faz o quê? Ele sai de casa, vai ao Lago da Galileia, e quando as pessoas começaram a perceber que Jesus estava ali, as pessoas foram parando e ficando ao seu lado. A gente sabe que existia muita gente que morava em torno do Lago da Galileia. Os pescadores usavam o Lago da Galileia para trabalhar, para ganhar o seu pão. Mas quando esses pescadores e esses moradores do entorno da Galileia perceberam que era Jesus que estava ali, para tudo, vamos lá. A pesca parou porque eles correram para onde Jesus estava. Aqueles moradores que estavam ali, passando pelo Lago da Galileia, quando descobriram que a presença de Jesus estava ali, foram para lá, afluíram em direção de Jesus, porque a sua presença sempre vai atrair pessoas na sua direção. O texto diz aqui, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. Quem que está aí? É Jesus. Então eu vou lá. Talvez disse um pescador. Quem que está aí? É Jesus. Então eu vou lá. Talvez disse um morador que residia ali no entorno do Lago da Galileia. Todo mundo queria estar ali, porque a presença de Jesus estava de maneira concreta
naquele lugar. E o que a gente aprende aqui, irmãos? A presença de Deus é algo tão atrativo que faz algo ser totalmente diferente na nossa vida. Por isso que nós precisamos intensamente buscar a presença de Deus. Ora, sem a presença de Deus, nós não somos nada. Sem a presença de Jesus, nós não somos nada. O que faz a sua vida ser diferente? O que faz a nossa vida valer a pena? O que dá sentido? O que dá real significado na nossa vida? A presença de Jesus em nós é algo que dá significado, sentido e rumo certo à nossa vida. Por isso nós precisamos correr para Ele, correr para o pé dEle, correr para próximo dEle e correr para estar ao seu lado e em sua presença. Jesus estava presente na sinagoga, as pessoas viam. Jesus está presente em Seis de Alcântara, o que está acontecendo? As pessoas vêm. O Senhor plantou essa igreja em Alcântara para essa igreja ser uma igreja que atrai por meio da presença de Deus neste lugar. É tão bom, irmãos, quando a gente busca a presença de Deus e a presença de Deus começa a se materializar na nossa vida. Como que a gente vê isso? Como é que a gente vê isso na prática? Onde você vai, as pessoas querem estar perto. Onde você vai, as pessoas querem estar ao seu lado. Será que você tem alguma coisa especial? Será que é o seu cabelo, Carlos Paixão? Nem tem, coitado. Igual a mim também não tenho. Será que é algo que está simplesmente em nós, no sentido de nós mesmos? É claro que não. Não é o nosso estudo, não é o nosso conhecimento, não é o nosso carro, não é a nossa roupa, não é exatamente o que nós falamos, mas o que traz as pessoas a nós é a presença de Jesus na nossa vida. Por isso nós devemos clamar, buscar, chorar, para que essa presença de Deus aumente ainda mais na nossa vida. Irmãos, sem a presença de Jesus, não vale a pena nem viver. Se não fosse a presença de Deus e de Jesus na nossa vida, a nossa vida não teria nem sentido. Por que as pessoas pararam naquele lago da Galileia? Por que as pessoas foram ali naquela direção? Porque Jesus estava presente naquele lugar. E a gente sabe que a presença dele ali era uma presença física. Hoje, nós não temos mais a presença física de Jesus, mas temos a presença espiritual de Jesus por meio do Espírito Santo dentro do nosso coração. Na nossa vida, nós carregamos a presença de Deus porque nós somos o templo e a morada do Espírito de Deus nessa terra. Jesus não precisa estar mais presente fisicamente. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, se a gente conheceu Jesus em carne, ou seja, se a gente conheceu Jesus fisicamente, agora não o conhecemos mais assim. Nós conhecemos Jesus pela sua presença espiritual em nós, em função do Espírito de Deus habitar na nossa vida, e é essa presença que nós devemos cultivar, buscar e avançar na nossa vida. Segundo, o que vai acontecer aqui, irmãos? A presença de Jesus estava no lago da Galileia. As pessoas começaram a fluir em direção a ele. E aí, Jesus, tudo bem? Como é que vai? Está aí olhando o clima? É claro que Jesus, irmãos, ele não foi ali fazer uma natoterapia. O que é isso, pastor? Uma terapia pela contemplação da natureza. Não, eu vim aqui sentar no lago da Galileia porque eu acordei bem cedo, estava meio quente, eu estou aqui desfrutando aqui, contemplando a natureza. Podia ser assim, não tem problema nenhum contemplar a natureza. Mas a gente sabe que Jesus estava ali no lago da Galileia com uma intenção muito clara, muito específica. Então, quando as pessoas se reunirem em torno dele, olha o que o verso diz. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E o texto no versículo 3 diz assim, e falou-lhe de muitas coisas por meio de parábolas. Qual é a segunda coisa que a gente vai aprender aqui acerca do reino de Deus? Ora, quando Jesus viu aquela multidão ao seu redor, Jesus percebeu qual era a maior necessidade dessa multidão. A maior necessidade dessa multidão nesse momento não era ver os seus milagres de manifestação, de cura.
Nesse momento, a maior necessidade da multidão não era exorcismo, de expulsação de demônio, não. Nesse momento, Jesus percebeu que a maior necessidade dessa multidão, qual era? O aprendizado do reino de Deus. Jesus teve a percepção clara de que essa multidão que estava ali a fluir em direção a ele, precisava receber um ensino claro, um aprendizado consistente acerca do reino de Deus. E a gente vê isso nitidamente hoje também, irmãos, porque Jesus continua percebendo a nossa real necessidade. Quando a multidão aflui para uma grande celebridade, qual é o comportamento dessa tal pessoa? Pode ser tirar uma selfie, pode ser fazer um aceno, pode ser passar no meio daquela multidão. Outras pessoas, quando vê a multidão ao seu redor, aproveita para explorar e iludir essas multidões, como a gente vê no tempo presente. Mas qual foi a reação de Jesus ao ver essa multidão ao seu redor? Essa multidão precisa aprender acerca do reino de Deus. Essa multidão precisa ser ensinada acerca do reino de Deus. Essa multidão, nesse momento, não tem outra necessidade senão ser iluminada, esclarecida acerca do reino de Deus. Ora, a gente pode imaginar aqui o que essa multidão queria ao redor de Jesus. Talvez alguém queria a cura de um parente, que era muito legítimo. Qual é o problema? Alguém poderia querer a sua própria cura, muito legítimo, porque Deus cura mesmo, a gente sabe que Deus cura. Alguém poderia querer uma determinada bênção, enfim. Alguém podia chegar ali com vários desejos e com vários propósitos, e isso não tem nenhum problema, porque quando a gente chega aos pés de Jesus, quando a gente chega na presença de Jesus, a gente chega apresentando a Ele o quê? Tudo aquilo que a gente às vezes quer. Senhor, eu estou precisando disso, ou então, Senhor, eu estou querendo aquilo. Enfim, isso é forma de nós chegarmos na presença de Jesus, porque nós temos uma vida com Ele. Mas quando Jesus olha para nós, fazendo as nossas orações, fazendo as nossas petições, fazendo a nossa invocação, Ele sabe exatamente de tudo aquilo que nós necessitamos. Nós temos várias necessidades diante do nosso Rei, mas nesse momento, a necessidade que Jesus queria suprir dessa multidão era a necessidade do verdadeiro aprendizado do reino de Deus. Depois de 2000 anos, irmãos, você acha que Jesus mudou de comportamento? Depois de 2000 anos, Jesus olha para nós e vê em nós essa necessidade constante de aprendizado do reino, de esclarecimento do reino, de iluminação acerca do seu reino. E aí, o que ele faz aqui? Ele abre a sua boca e começa a ensinar por meio de parábolas. Em primeiro lugar, o reino de Deus fala da presença de Jesus, que é atraente. Em segundo lugar, no reino de Deus, Jesus sempre vai perceber a nossa real necessidade. E nesse caso aqui, a real necessidade dessa multidão, qual era? Aprendizado do reino de Deus. E é aí, irmãos, que Jesus vai utilizar a metodologia eficaz para transmitir o ensinamento do reino de Deus para essa multidão. Jesus falou muitas coisas. E Jesus continua falando muitas coisas. Jesus continua falando conosco, Jesus continua falando nesse tempo. Mas tem hora que Jesus usa um método, usa uma ferramenta, usa um instrumento para facilitar a compreensão desse ensino que ele quer ministrar a nós. E o que está acontecendo aqui? Ele vai usar no versículo 3 esse método eficaz de transmitir o reino de Deus. E qual é o método eficaz, irmãos, que ele utilizou aqui para transmitir e esclarecer o reino de Deus? E você vai ver que também essa parábola tinha outro significado. Esse método eficaz aproximava as pessoas, irmãos, desse reino de Deus que era totalmente invisível. Em outras oportunidades, quando Jesus estava pregando o evangelho, proclamando o evangelho, e percebendo que a expectativa daqueles que lhe seguiam acerca do reino de Deus era uma expectativa física, uma expectativa materializada, quando ele percebeu que muita gente estava embalada atrás dele, achando que ele ia implantar um reino físico, derrubar o Império Romano e proclamar o reino messiânico com um trono, com um cetro, com súditos, com fronteira, quando ele percebeu que muita gente estava embalando essa esperança, ele disse assim: olha, o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro
de vós. Jesus mostrou nitidamente que o reino de Deus é uma realidade invisível e espiritual. E era uma realidade que estava acabando de chegar com Jesus na terra. E aí, veja, irmãos, Jesus está diante de quem? Jesus está diante de pescadores, Jesus está diante de dona de casa, Jesus está diante de comerciantes. E o que ele vai fazer, irmãos, para que essas pessoas possam compreender o reino de Deus de maneira mais clara, de maneira mais específica? Ele vai utilizar uma série de ilustrações, que a gente chama de parábola, para poder facilitar a compreensão do reino de Deus para essas pessoas. Ele está ali ministrando o reino, que é uma realidade invisível e espiritual, e sabe que essa multidão precisa aprender. E ele vai, como mestre dos mestres, utilizar esse método eficaz para colocar esse reino na compreensão, no entendimento dessas pessoas. A dona de casa que mexia com massa aprendeu sobre o reino de Deus dentro da estrutura da sua vida. O agricultor que mexia com a agricultura aprendeu sobre o reino de Deus com a linguagem e a estrutura da agricultura. O comerciante de joia, como é que ele aprendeu o reino de Deus? Ele aprendeu o reino de Deus porque Jesus usou o comércio de joias para significar e ilustrar o reino de Deus. E Jesus continua fazendo isso hoje, para que o nosso entendimento seja esclarecido acerca do seu reino. Ele continua usando essas mesmas parábolas para abrir o nosso entendimento e nos trazer o verdadeiro aprendizado do reino de Deus. E a gente faz isso também no nosso dia a dia. Por exemplo, outro dia eu fui fazer uma raspagem do meu maxilar. Na verdade, eu fui ver o que estava acontecendo com o meu dente e cheguei lá. A dentista olhou para o raio-x e falou assim: olha, tem uma grande lesão aí no seu maxilar. Eu fiquei assustado, pastor Lívio. Que isso? Ó, você tem que correr, mas por quê? Olha, isso que está aí no seu maxilar é igual o cupim na madeira. Quanto mais tempo você deixar, vai comendo tudo e vai levando. Eu falei, meu Deus, Jesus, repreende esse cupim de Satanás daí. E aí eu fui correndo resolver aquela situação com essa imagem na cabeça. Isso daí é igual a cupim na madeira. Eu não entendo de linguagem de dentista, odontologia. Mas aí, o que ela fez? Ilustrou para que ficasse claro aquilo que estava no meu corpo. E é isso que Jesus está fazendo aqui com essas pessoas. Essas pessoas vinham do contexto do seu dia a dia, lidando com esses temas, com essas atividades do seu trabalho. Por isso ele pega o trabalho do dia a dia dessas pessoas, utiliza como ilustração para esclarecer acerca do reino de Deus. Ora, irmãos, essa é a metodologia eficaz que Jesus utilizou para ensinar o reino de Deus. Mas com qual propósito, na verdade, Jesus está utilizando essa metodologia eficaz? Por que Jesus utilizou essas parábolas para comunicar o reino de Deus? Em primeiro lugar, Jesus utilizou essas parábolas, meu irmão, porque ele era extremamente instruído acerca do reino de Deus. Olha o que ele diz no versículo 52. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Por que Jesus usou essa metodologia? Porque ele é a própria essência do reino de Deus. Porque ele é a própria manifestação do reino de Deus. Não tem ninguém com maior instrução do que Jesus no seu próprio reino. E como ele sabe de tudo acerca do seu reino, é extremamente instruído no seu reino, ele mostrou: todo escriba instruído no reino, ele pode tirar do seu tesouro, como um pai de família, coisas velhas e coisas novas. Ora, um pai de família tem no seu tesouro várias coisas velhas e novas, mas ele pode utilizar isso para fazer uma coisa velha ficar nova e para simbolizar uma coisa velha através de uma coisa nova. Os escribas dos judeus, os escribas da lei, eles só se apegavam àquilo que estava lá atrás. Eles não conseguiam aproximar o ensino da lei para o dia a dia daquelas pessoas. Mas Jesus, sendo a própria essência do reino, plenamente instruído no seu reino, ele pegou as atividades do dia a dia das pessoas e com essa atividade do dia a dia das pessoas, ele ministrou a grandeza do reino de Deus. Ele era instruído nos assuntos humanos,
porque foi ele que criou os homens, e ele era plenamente instruído acerca do reino de Deus. Portanto, ele pode utilizar essas parábolas, confeccionar essas parábolas, construir uma linguagem que sirva de ponte para aproximar o dia a dia das pessoas com o reino de Deus que ele veio transmitir e pregar. Por isso que nós precisamos ser, literalmente falando nesse lugar, um alcântara. Já falei o que é alcântara, não já? O que é alcântara? O que é? Uma ponte. Jesus fez uma ponte entre os assuntos humanos com os assuntos do reino de Deus, para que todas as pessoas fossem despertas e pudessem ter prazer em conhecer, em buscar esse reino que ele veio pregar e transmitir. Irmãos, isso mostra para nós essa necessidade constante que eu e você, como discípulos de Jesus, temos de nos aprofundar nesse reino. Você não é o escriba do judaísmo, você não é um intelectual, um mestre dos mestres, mas você é um discípulo de Jesus. E qual é a missão do discípulo de Jesus? Transmitir o reino de Deus nessa terra, mas transmitir de modo saboroso, de modo a despertar as pessoas para entender e conhecer esse reino o qual você pertence. Em segundo lugar, essa metodologia eficaz, porque era um ato profético. Como assim, pastor? Ato profético. Estava escrito, estava registrado nas Escrituras, por exemplo, no versículo 34 e 35, que o que ele está fazendo ali, na beira do lago, diante dessas pessoas, é o cumprimento das Escrituras. Versículo 34 diz assim: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Naquele instante que Jesus estava diante daquela multidão, aparentemente ali simplesmente pregando, não, irmãos, o que Jesus estava fazendo? Contando essas parábolas, cumprindo as Escrituras, revelando aquilo que estava oculto desde a fundação do mundo e revelando para os seus discípulos que estavam diante dele. Esse era um ato profético. O que ele está fazendo aqui era verdadeiramente um ato profético. Isso é um ato profético. Hoje a pessoa gosta muito de ato profético, não é assim? Ato profético, ato profético, ato profético. Mas qual é o verdadeiro ato profético? É o ato que cumpre as Escrituras. É o ato que se fundamenta nas Escrituras. Só pode existir ato profético se ele é um ato que está embasado e cumprindo as Escrituras. E agora mais forte ainda, irmãos, mais forte ainda. Por que Jesus utilizou esse método eficaz? A gente só costuma entender um lado da parábola. Qual é o primeiro lado da parábola? O primeiro lado da parábola é lançar luz acerca do reino de Deus na mente dos seus discípulos. Essa é a primeira função da parábola. Mas a parábola não tem somente essa função. Qual é a outra função da parábola? A parábola que ele está contando aqui tem o papel de janela e tem também um papel de véu. Como assim, pastor? Me explica isso. Bom, como janela, a parábola faz o quê? Lança luz no entendimento. Esclarece os seus discípulos acerca do reino de Deus. Mas essa parábola também é um véu que oculta o reino de Deus para aqueles que endureceram os seus corações para a mensagem do Evangelho. É o que o próprio Jesus está falando aqui a partir do verso 10. Olha o que Jesus diz aqui no texto. E aconteceu, e acercando-se dele, os discípulos disse-lhes: por que você fala por parábola? E ele respondeu e disse: porque a vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado, porque aquele que tem vai ser dado em abundância, mas aquele que não tem, aquilo que tem será tirado. E por isso lhes falo por parábola, para que eles vendo não veem, ouvindo não ouçam, e neles se cumpram a profecia de Isaías: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Aqui, irmãos, quando Jesus utilizou esse método, diante dos discípulos,
Essa parábola é uma janela, está lançando luz, está trazendo esclarecimento, entendimento, clareza do reino. Mas aqueles que desprezaram o reino, aqueles que viraram as costas para o reino, essas parábolas funcionam como um véu, porque eles endureceram seus corações, e para eles essas parábolas não estão dizendo nada, porque o próprio Jesus disse: o que tem vai ser tirado, agora aquele que tem, em abundância será dado. Aqueles que endureceram o coração para o evangelho quando Jesus estava pregando, eles tinham um certo conhecimento de Deus. Por quê? Porque eles receberam a lei, e através da lei eles tinham um pouco do conhecimento de Deus, mas o conhecimento de Deus foi derramado em abundância através do evangelho, através do reino e através de Jesus. E o que eles fizeram? Rejeitaram Jesus, rejeitaram o evangelho, rejeitaram o reino, endureceram seus corações. Portanto, o pouco que eles tinham seria tirado e arrancado, mas os seus discípulos que estava recebendo, ia receber em abundância, para que o seu esclarecimento, o seu conhecimento e o seu discernimento do reino de Deus pudesse ser aumentado. Agora, finalizando, eu só tenho, presbítero João, mais 1 hora, então eu quero... Pastor Levi, mais 1 hora, né? O senhor falou comigo? Bom, em primeiro lugar, o reino de Deus se estabelece através da presença de Jesus. Sem a presença dele, o lago fica um lugar insignificante. Sem a presença dele, não dá prazer de ir ao lago. Sem a presença dele, a gente não tem prazer de fazer nada. É com a presença dele que a gente faz tudo. Em segundo lugar, é ele que percebe qual é a nossa real necessidade. E aqui, qual é a real necessidade dessa multidão? Aprendizado. Ontem foi poder e libertação, mas hoje vocês estão precisando de aprendizado. É assim que o mestre faz. Ele é todo poderoso para fazer milagre, para libertar, mas ele é mestre dos mestres para ensinar. E aí ele percebe que essa multidão está precisando de quê? Aprendizado. Terceiro, ele usa uma metodologia eficaz atendendo esses 3 aspectos. E 4, o que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é um propósito revelacional. O que é isso, pastor? O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é o propósito de revelar 4 mistérios do reino de Deus. O que Jesus falou aqui com os seus discípulos? A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E aí o que ele faz aqui, irmãos? Ele conta 7 parábolas desse texto. Ele conta 7 parábolas para contar e revelar 4 mistérios do reino de Deus. Ele conta a parábola do semeador, que a gente conhece bastante. Ele vai contar a parábola do joio e do trigo. Vai contar a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Ele vai contar também a parábola do grande tesouro no campo, da grande pérola, e por último, a 7ª parábola, ele vai falar da parábola da pesca, da pescaria. E tudo isso que ele está falando aqui, essas 7 parábolas, não são 7 assuntos. Essas 7 parábolas não são 7 mistérios do reino do céu, não. Essas 7 parábolas é a revelação de 4 mistérios do reino dos céus. Afinal de contas, o que Jesus foi fazer ali aquele dia? O seu propósito naquele dia, e saindo de casa naquele dia. Ele saiu de casa naquele dia com o propósito de revelar a essa multidão 4 mistérios do reino de Deus através dessas 7 parábolas. E quais são esses 4 mistérios? Primeiro mistério, o mistério da evangelização. O semeador saiu a semear e encontra 4 reações. O evangelho, irmão, sempre que é pregado, ele vai encontrar 4 reações. Qual é a primeira reação? A reação alienada, que representa a beira do caminho. A semente caiu à beira do caminho, a ave do céu comeu. O que é isso? Aquele que ouve e não entende. E não está nem preocupado em entender. Eu não quero saber disso aí não. Eu vou assistir uma novela. Eu vou assistir um Netflix. Ou eu vou assistir um jogo de futebol. Não é pecado fazer isso não, pelo amor de Deus, tá, irmão? Pode ver à vontade aí, que vocês quiserem. Ainda que for o jogão do Mengão, vocês podem ver mais ainda. É da evangelização. Esse é o primeiro aspecto, o alienado. Qual é o segundo? O sensitivo. O evangelho é lançado, a pessoa recebe com alegria, mas não tem raiz profunda, logo vai embora. É o emocional, é o sujeito emotivo. Rapidamente aflora a alegria,
mais rapidamente também abandona o evangelho. Qual é a quarta reação? É o seduzido. Qual é o seduzido? Ele ouve a mensagem do evangelho e aí os prazeres do mundo, as riquezas do mundo, acabam sufocando a semente. E aí a quarta reação é a reação frutífera. A terra boa vai frutificar de que maneira, irmãos? 30, 60 e a 100 por 1. E aqui, irmãos, está eu e você envolvidos. Por quê? Nós hoje somos tanto os semeadores, porque somos discípulos com a responsabilidade de proclamar o evangelho, mas também somos o solo aonde esse evangelho frutificou. E nós não podemos nos contentar com a frutificação mínima. Nós fomos chamados para frutificar e nós queremos a frutificação em máxima potência, com total vigor, com total profundidade. Nós não queremos ficar apenas no 30. É claro que Jesus não está aqui matematizando o reino dos céus. Ele está mostrando os níveis de frutificação. E você e eu, como discípulos de Jesus, temos que pedir a Deus: Senhor, eu quero frutificar 100%. Eu quero a minha vida frutífera. Eu quero ser um discípulo frutífero. O solo da minha vida precisa ser frutífero em potência máxima para o seu evangelho. Por que isso é importante, irmãos? Porque muitas pessoas se contentam com o mínimo. Eu conheci um irmão muito abençoado. Ele falava assim para mim: pastor, o importante é que eu estou com Jesus, vou morrer e vou para o céu. Mas e aí, irmão? E o trabalho do reino, a obra do reino? A gente precisa aprender, conhecer mais, entender mais, para alargar a nossa... Não, para mim já é suficiente. Eu estava perdido, Jesus me achou, me salvou, e eu vou morrer e vou para o céu. Irmãos, o que é isso? Ele se contentou com o mínimo da frutificação. E a gente, às vezes, para o reino de Deus é assim. A gente se contenta com o mínimo. Mas para as nossas coisas, a gente nunca se contenta com o mínimo. Se você estiver ganhando 10 mil, você vai querer ganhar 15 mil, amém? Quem não quer isso? Para as nossas coisas, a gente sempre quer mais. A gente quer aumentar, a gente quer potencializar, a gente quer ir à frente, a gente quer avançar. Com essa daí, o meu encarregado vai passar a me pagar 10 mil essa semana. Veja, para as coisas de Deus, a gente tem que também ter esse mesmo vigor. Eu sou o solo aonde o evangelho frutificou e eu quero frutificar em potência máxima. Eu quero ser o solo que frutifica a 100 por 1. Eu quero ser extremamente frutífero no reino dos céus. E para a gente não se alongar mais, pastor já está me olhando aí de cara feia, eu vou fechar, pastor. Estou brincando. Esse é o primeiro mistério da evangelização. Qual é o segundo mistério? A consumação, a parábola do joio e do trigo. Depois de mostrar um lado do reino de Deus, a evangelização e as 4 reações, Jesus foi lá para o final e contou a consumação, o fim desse reino, através da parábola do joio, que a gente coloca para dentro da igreja. Olha, cuidado com o joio dentro da igreja. Jesus não está falando de joio e trigo dentro da igreja, não, irmão. Jesus está falando aqui do fim dos tempos. Quem é o joio? Os filhos do maligno. Quem é o trigo? Os filhos do reino. O que é o campo? O mundo. E quem são os ceifeiros? Os anjos, que no fim dos tempos vai juntar os eleitos de Deus para entrar na consumação do seu reino. Jesus está ensinando que esse reino que agora você entrou, que esse reino que agora você faz parte, está frutificando a sua vida, ele tem uma consumação firme e concreta. Ele será consumado e Deus será glorificado. Enquanto isso, irmãos, enquanto estivermos aqui, veja, primeiro ele falou da evangelização, que inicia o reino. Depois ele falou da consumação, com o fechamento do reino. Mas entre o início do reino com a evangelização e o fim do reino com a consumação, nós temos 2 mistérios que precisam ser levados em conta durante toda a minha peregrinação nessa terra. É o crescimento do reino e o valor do reino. Ele contou a parábola do fermento e a parábola do grão de mostarda para mostrar que esse reino, ele cresce por fora e ele cresce por dentro. Ele pode ser pequenininho quando ele chegou com Jesus, um nazareno, e 12 discípulos insignificantes. Chegou como uma sementinha de mostarda, mas cresceu por todo mundo.
e se transformou numa árvore frondosa, dando abrigo para milhões e milhões de famílias em toda a terra. Ele cresce por fora, mas ele cresce por dentro como um fermento que uma dona de casa coloca na massa. Ela coloca o fermento na massa, ninguém está vendo o fermento na massa, só está vendo a massa é dividida em 3 partes, ninguém vê o fermento, mas o fermento está fazendo a massa crescer, crescer e crescer. Assim é o reino de Deus na nossa vida. Você não pode estar vendo agora, mas esse reino está crescendo, crescendo na nossa vida. Por isso nós fomos chamados para dar o verdadeiro valor a esse reino. Para mostrar o valor do reino, ele contou 2 parábolas: o tesouro no campo e a grande pérola, para mostrar aos seus discípulos que esse reino que chegou deve ser a coisa mais valiosa de suas vidas. Ele é um tesouro que faz o campo dessa vida e o campo dessa terra valer a pena e ser maravilhosa, porque o tesouro do reino foi implantado na nossa vida. Ele é a grande pérola, por isso nós somos chamados a abrir mão de tudo, colocar tudo em segundo lugar e colocar esse reino como o primeiro valor da nossa vida. Nessas 2 parábolas, Jesus está em conexão com aquilo que ele falou no Sermão da Montanha: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Fique de pé nessa noite. Qual é o valor que a gente tem dado para o reino? O reino não pode ser apenas mais uma coisa na nossa vida. Na nossa vida tem muitos valores maravilhosos. A nossa família, os nossos estudos, os nossos amigos, muitos valores. Mas no topo desses valores, o reino de Deus ocupa o primeiro lugar. É a maior joia que Deus entregou para nós. Por isso nós temos que lutar para que esse reino cresça do lado de fora, cresça, avance no sentido externo, mas cresça também no sentido interno. Esse fermento do reino foi colocado dentro de nós para crescer no secreto, no invisível do nosso coração. Naquele dia, irmãos, esses discípulos voltaram para casa, conhecendo os 4 grandes mistérios do reino de Deus: o mistério da evangelização, o mistério da consumação, o mistério do crescimento e o mistério do verdadeiro valor do reino dos céus. Tudo isso para quê? Para elevar o entendimento dos discípulos acerca desse reino. Quando Jesus terminou o seu discurso, ele perguntou assim aos seus discípulos no versículo 51: vocês entenderam tudo isso que eu falei? Sim, Senhor, entendemos. O que isso significa? Que eles saíram dali com o seu entendimento elevado acerca do reino de Deus. Vamos fazer uma breve oração aqui.